Seja bem-vindo ao programa Filosofia de Fronteira. Estou aqui para comentar hoje o 7º parágrafo do livro Filosofia de Fronteira. Ainda na apresentação, está escrito: a espiritualidade do Logos não foge à luta das ideias, não engessa o intelecto, não amedronta a investigação teológica. Ela emancipa o crente de sua ortodoxia para a heterodoxia, justamente por causa da amplitude que o Logos carrega em si. É impraticável que um crente espiritual seja ortodoxo, conforme rezam os dogmas. Uma vez no mundo do pensamento, as amarras soltam-se e o espírito voa alto, como lhe é característica por natureza. No mundo das ciências humanas, existe uma área de estudo chamada antropologia. A antropologia, ela se preocupa em estudar o fenômeno humano, o ser humano, desde a sua gênese, a sua origem, o seu surgimento, até o seu desaparecimento, a sua extinção. E no meio, tudo aquilo que diz respeito a este fenômeno, a existência humana, suas relações com a sociedade, com a política, a natureza e a religião também. Por isto, a própria antropologia, ela necessita estar subdividida em outras categorias antropológicas. Neste caso, o homem em relação com a religião, surge a antropologia teológica. E por que é chamada de teológica? Porque existem dezenas de centenas de milhares de manifestações religiosas criadas pelo fenômeno humano. Ainda, dentro desta antropologia teológica, existem outras subdivisões. Por quê? Você vai ter uma antropologia teológica do hinduísmo, outra do confucionismo, outra do budismo, judaísmo, islamismo, zoroastrismo, espiritualismo, cristianismo. A antropologia, ela está dizendo o seguinte: o homem, ele é o centro das nossas atenções. Para a antropologia, não há nada mais importante no cosmos, no mundo, no universo, do que a pessoa humana. Na antropologia teológica, é justamente o homem se relacionando com a religião, e a religião se voltando para abrir-se a um mundo espiritual ou metafísico, utilizando-se de uma linguagem filosófica. Agora, para a cristandade, ela pega e estuda o mesmo fenômeno humano, tomando por base a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é o livro dos cristãos, Antigo e Novo Testamento. Como é que a Bíblia apresenta o homem? De forma geral, apresenta o homem como sendo material e imaterial, sendo que o homem material é constituído pelo seu soma. Soma, ou seja, o seu corpo, o seu bazar. Significa que o homem é um invólucro, é um recipiente, uma casa, uma morada. O homem material, constituído por átomos, moléculas e todos os elementos químicos, orgânicos e biológicos que existem no mundo, na natureza. Só que também o homem, ele é imaterial. Existe um quê de intangível no homem, que não pode ser localizado, mas também não pode ser negado, porque ele se manifesta. O homem é matéria e imatéria. Em linguagem bíblica, corpo, alma e espírito. Estou dizendo a vocês
que a antropologia diz que o homem ele possui um espírito, o espírito humano. Qual que é a habilidade do espírito? Ele é investigativo. Podemos dizer, o espírito é a águia dentro do homem. Ou que o homem tem a natureza da águia. Ou seja, ele naturalmente chegará em um ponto em que as gaiolas não serão suficientes para prendê-lo, porque há nele um elan para a liberdade, um chamado para a liberdade. Ele olha para a amplitude dos céus e pergunta: por que não posso explorar a amplitude dos céus? E o espírito humano diz: basta você abrir as asas, enfrentar e bater as asas e voar e ir além das turbulências que existem acima das nuvens. Bom, com esse desafio à sua frente, o espírito humano faz exatamente isso. Ele aceita, abre as asas e voa. E vai voando, e subindo, e desaparecendo na imensidão do céu azul. Agora, se o espírito humano não aceita este desafio, ele fica atravancado, aguilhoado, acorrentado, preso. E ele começa então a definhar, a morrer. Quando acontece a morte do espírito? Justamente quando ele abre mão da sua natureza de águia, da sua natureza de investigar. Mas investigar o quê? Investigar o etéreo. Eu vou aqui pedir para você dar uma olhada para os céus. Qual é a cor que você enxerga predominantemente durante o dia? Não é azul? Pois bem, saiba que na religião, o azul ele é utilizado como símbolo do espírito, do etéreo. Pois bem, o espírito olha para a amplitude do céu azul. Aonde está o seu habitat? Onde está a sua morada? O seu chamamento? E se ele não atender a este chamado, aí o espírito morre. Bom, eu li para você aqui que o Logos ele não foge aos embates da ideia. Por quê? Porque ele é espírito. Ele não precisa se amedrontar e nem recusar o discurso ou o diálogo e nem mesmo a contestação. Ele tem asas para isso. O Logos de Deus é o Espírito perfeito. Inclusive, quando nós estamos estudando Cristologia, nós nos perguntamos o seguinte: Cristo ele era aparentemente humano ou ele era essencialmente humano? E a resposta é: se ele for humano, ele tem que ser essencialmente humano. E os nossos irmãos que fizeram a Cristologia para nós, lá no começo da história da igreja, disseram assim: Cristo é verdadeiramente homem. Significa, ele possui corpo, alma e espírito humano também, além de possuir o Espírito Santo de Deus. Veja, o Espírito de Cristo é de Cristo. E junto com o Espírito de Cristo, ainda tem o Espírito de Deus. Pegou? Pois bem, Jesus Cristo, que é Espírito puro, ele não foge aos embates da ideia. Qualquer assunto pode ser trazido para ele. Qualquer pergunta pode ser feita. Qualquer problema enigmático pode ser proposto para ele. Ele não vai se esconder atrás dos dogmas, das regras fixas, amorfas e imutáveis que os homens querem colocar como produto do Espírito. Não é. O dogma não é produto do Espírito. É produto da religião. Porque o que acontece com a religiosidade? Ela começa a fazer a sua investigação e avança. Só que chega em determinado momento, ela se cansa. Aí ela estabelece um princípio. E esse princípio, ela diz o seguinte: é até aqui a fronteira. Daqui para lá não existe mais nada. Quem aceita esta definição do dogma, abre mão da investigação que o próprio espírito humano proporciona. Saiba que o espírito humano ele é inconformado com as fórmulas prontas e acabadas e terminadas que são apresentadas para cada um de nós.
Não é que elas não sejam necessárias, ou que elas não tenham um seu fundamento. Só não podem ser aceitas como sendo a última palavra. Isto chama-se ortodoxia, de acordo com as definições do dogma. Eles dizem que ortodoxia é a doutrina verdadeira que não pode ser contestada de maneira nenhuma, porque quem contesta está caindo em perdição. É uma definição religiosa da ortodoxia. O sentido da palavra na origem já é outro. O que é ortodoxia, de acordo com a origem da palavra, ou com a sua etimologia? O que é o ortó? O ortós é aquilo que é correto, certeiro ou direito, incorrigível por causa que não está errado. Isso é o ortós. Até aí tudo bem. E a doxa? A doxa pode ser tanto uma opinião, ou seja, um ponto de vista, quanto pode ser uma glória também. No sentido bíblico, doxa é a glória de Deus, a glória do Criador. O que é ortodoxia? É quando a verdade imutável, intangível e incompreensível vem e acontece uma manifestação da glória de Deus. É necessário se encontrar ortós e doxa. Aí vai ter ortodoxia. A glória está glorificando a verdade. A glória está glorificando aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. E se não houver uma manifestação da glória, você não tem ortodoxia. E sabe em quem se manifesta a glória de Deus? Não são nas fórmulas religiosas, que estão prontas e acabadas e intangíveis. A manifestação da glória de Deus acontece em uma pessoa, no Cristo, no Logos. Ele é a ortodoxia. Ele que é a pedra principal colocada para que nós possamos edificar todo o pensamento. É a partir dele. E fora dele não tem ortodoxia. Cristo ele é colocado tanto para ser a pedra principal da nossa construção, como também é colocado como pedra de tropeço. Não dá para se fazer cristologia, teologia, filosofia cristã, pensamento religioso cristão, sem necessariamente se resolver o problema cristológico. Isto é necessário ter um encontro com o Logos e um embate com o Logos e colocar diante dele todos os questionamentos que o espírito humano traz. Veja, é necessário ter um encontro do espírito humano com o espírito divino, o Logos de Deus. E neste encontro, neste embate de ideias, que o Logos jamais foge, é que o espírito humano tem que se sentar e aprender com ele. 2 episódios você encontra no Evangelho de João. Se você pegar a Bíblia, você vai até o capítulo 3 do Evangelho de João e você vai encontrar Nicodemos, que é o príncipe do povo de Israel, representante da mais alta categoria de religiosos do Novo Testamento, que são os fariseus. Ele vai ter um encontro com Cristo à noite. Outro episódio acontece no capítulo 12 do mesmo Evangelho, Evangelho de João. Cristo vai até Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. E lá, Maria coloca-se humilde aos pés do Logos, para poder aprender as coisas. Nos diz os evangelhos que Marta, a irmã de Maria, ficou irritada com o fato de Maria estar ali, sentada aos pés do Logos, aprendendo com ele, e queria retirar dela aquele momento. Inclusive interpelou a Cristo dizendo: Senhor, deixa eu retirar a minha irmã para que ela venha me ajudar nos afazeres diários. E o Logos disse: não, esta parte não pode ser retirada de Maria, porque foi ela quem escolheu. Agora, no encontro com Nicodemos, Cristo falou de maneira enigmática. Disse a ele que se ele não nascesse de novo, apesar de ele ter um alto revestimento de religiosidade, jamais veria o reino de Deus. Vá você por você mesmo. Faça o contraste entre Nicodemos, príncipe dos judeus, chefe da religião judaica, tendo um encontro com Logos, e Maria, sentada, humilde, silenciosa, aprendendo com Logos. O que isso significa? Todos nós temos o nosso nível de entendimento, a nossa compreensão das coisas de Deus.
e o Logos se adequa ao nosso nível. Se você for como Maria e escolher a melhor parte, o Logos diz: isto jamais será tirado de você, nem mesmo por Marta, com todos os seus afazeres e argumentos da vida comum, da vida ativista. Nem mesmo Nicodemos, com toda a empáfia da sua religiosidade. Quem é que tem um encontro com Logos? Somente aqueles que querem, diz o Senhor Jesus no episódio de Marta e Maria. Ela escolheu a melhor parte. Se você escolher o dogma, se você escolher a religiosidade, é isto que vai ficar para você. Se você escolher o Logos, seja bem-vindo às fronteiras da filosofia e da teologia, que é o convite que nós estamos fazendo a todos os que estão lendo o nosso livro Filosofia de Fronteira, Entradas à Espiritualidade do Logos, em Heráclito e em João. Bom, no 7º parágrafo, que está sendo feita a apresentação, eu terminei dizendo o seguinte: uma vez no mundo do pensamento, as amarras soltam-se e o espírito voa alto, como lhe é característica por natureza. Depois que você bebe da água do Logos, ouve a palavra de Deus na sua essência, na sua pureza, não com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos do espírito, você abre as asas, voa livremente. Ninguém pode lhe ameaçar. Ninguém pode lhe trazer de volta ao chão, para que você vivesse como se não tivesse espírito. Uma vez que você sente o frescor dos ares batendo na sua mente, no seu pensamento, e lhe dá liberdade de pensar sem medo de errar, você já não teme mais as ameaças do dogma. Você sabe que houveram anátemas lançados sobre as pessoas que pensaram diferente do dogma. Esses anátemas amedrontaram muitos espíritos, e por isso a religiosidade cristã acabou se transformando em idolatria e paganismo. Que isto não aconteça com a Igreja de Deus agora no século XXI, que tem acesso a um amplo material de conhecimento das Escrituras. Que haja uma abertura do Espírito sobre o teu espírito. Seja bem-vindo ao programa Filosofia de Fronteira, Entradas à Espiritualidade do Logos, em Heráclito e em João. Sou o professor Rogério de Souza, e que a paz esteja com você.